Olha, parece que tem uma tempestade perfeita se formando sobre a Europa. Sabe, é uma narrativa bem poderosa que a gente vê surgindo em várias fontes e que descreve uma convergência de crises que é bem rara de acontecer. Então, vamos dar uma olhada em que forças são essas e, claro, o que elas podem significar para o futuro do continente. E isso já nos leva direto para a pergunta que guia toda essa nossa análise. A ideia aqui não é fazer uma declaração de que a Europa está em declínio, nada disso. É mais uma exploração dos argumentos que, quando a gente junta tudo, sugerem um desafio, olha, existencial mesmo para a Europa. Para a gente entender a tempestade de hoje, a gente precisa primeiro olhar para as cicatrizes de ontem. A primeira frente de instabilidade tem raízes muito, mas muito profundas nos traumas que definiram o século XX na Europa. O século XX deixou uma ferida psicológica gigantesca no continente. As duas guerras mundiais, elas não foram só conflitos militares, né? Foram uma demolição moral e física, que acabou gerando um desejo coletivo de evitar guerra a qualquer custo. E essa mentalidade acabou moldando gerações inteiras. E segundo as fontes que a gente analisou, esse trauma nunca foi de fato curado. Pelo contrário, ele levou um período que estão chamando de anestesia depois da Guerra Fria, um momento em que o foco absoluto na paz teria gerado uma certa complacência, uma falta de preparação para os desafios que ainda estavam por vir. Agora, a segunda frente dessa tempestade já não é histórica, é cultural. Existe uma mudança demográfica e de valores muito poderosa acontecendo que está levando a uma pergunta fundamental. O que exatamente significa ser europeu hoje em dia? Bom, historicamente, a identidade europeia se apoiava nesses três pilares que a gente vê aí. Mas as fontes argumentam que a secularização e a perda dessa, digamos, cola espiritual e cultural são fatores-chave na fragmentação social que a gente observa hoje. Pensa bem, quando a base comum se desgasta, o que une a sociedade? E os números, eles refletem bem essa mudança cultural. A taxa de natalidade na União Europeia é de apenas 1,53 filhos por mulher. Isso está muito abaixo do nível de reposição, que seria 2,1. O mais impressionante é que mesmo com incentivos financeiros enormes, como acontece na França, os números continuam baixos. Isso sugere que o problema é mais profundo do que apenas a economia, sabe? Essa crise de identidade, ela é alimentada por vários fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. As lacunas demográficas deixadas pelas baixas taxas de natalidade são preenchidas por uma imigração em grande escala que, segundo as fontes, muitas vezes não se assimila culturalmente. Quando a gente soma isso a uma cultura que passa a criticar o próprio passado, o resultado apontado é a fragmentação social. Aí a gente chega na terceira frente da tempestade, a econômica. Os ventos contrários que estão diminuindo o crescimento e a competitividade da Europa no cenário global estão cada vez mais fortes. Um dos maiores freios para a economia europeia, sem dúvida, é o custo da energia. Chega a ser 70% mais cara do que nos Estados Unidos. Uma das causas apontadas para isso é a decisão da Alemanha, lá atrás, de abandonar a energia nuclear. Isso aumentou a dependência do gás russo e, claro, minou a competitividade da sua indústria. E o problema não é só a energia. As fontes apontam para uma diferença fundamental de modelo de governança. Enquanto a China opera quase como um laboratório gigante, com províncias competindo e testando várias soluções ao mesmo tempo para ver o que funciona, Europa parece presa numa burocracia que paralisa tudo. Um exemplo que dão, que é até curioso, é o longo debate para decidir se os pepinos podiam ser curvos. Um modelo assim acaba sufocando a inovação e a agilidade, né? E o resultado disso tudo é meio que inevitável, né? A perda da liderança industrial, da liderança tecnológica, é um componente crítico dos desafios econômicos que o continente enfrenta. Isso vai tornando a Europa cada vez mais irrelevante em áreas que vão definir o nosso futuro. E agora a gente chega na quarta e última frente da tempestade, que é a geopolítica. Ela marca o fim de décadas de uma certa complacência militar e um despertar bem duro para uma nova realidade. Lembra daquele período de anestesia pós-Guerra Fria que a gente comentou? Pois é, ele teve uma consequência bem direta, um desarmamento militar significativo. A segurança foi em grande parte terceirizada para os Estados Unidos, o que acabou deixando o continente bem vulnerável. E esse foi o momento em que a ilusão de uma paz permanente foi completamente estilhaçada. A realidade da guerra no continente forçou uma reavaliação dramática, urgente, da segurança europeia. O despertar foi inevitável e muito doloroso. A mudança de mentalidade é algo bem concreto, bem palpável. A União Europeia agora está criando estoques estratégicos de comida, água, remédios.
Enquanto isso, a Alemanha planeja modernizar toda a sua rede de bunkers civis. Aquela premissa de uma paz garantida, ela simplesmente não existe mais. E é exatamente aqui que a tempestade se forma de verdade. Essas 4 frentes, a histórica, a de identidade, a econômica e a geopolítica, elas não estão agindo isoladamente. Elas estão convergindo, batendo no continente ao mesmo tempo e criando um verdadeiro ponto de inflexão político. Essa convergência de crises está gerando uma reação política muito forte. De um lado, a gente tem as políticas progressistas e globalistas que dominaram a Europa por décadas. E do outro, está surgindo uma contra-reação nacionalista conservadora. Essa tensão entre 2 visões de mundo completamente opostas está alimentando a ascensão de novos movimentos por todo o continente. E olha, não se trata de um fenômeno isolado, não. O sucesso eleitoral desses partidos é uma consequência direta das crises que a gente discutiu aqui. Aquela ansiedade sobre a identidade, a estagnação econômica, as preocupações com a segurança, tudo isso está se traduzindo diretamente nas urnas. No fim das contas, a tempestade perfeita forçou um momento de acerto de contas. A Europa se encontra numa encruzilhada crítica, sendo obrigada a decidir se consegue se reinventar para os desafios do século XXI ou se corre o risco de se tornar uma relíquia do seu próprio passado glorioso. O próximo capítulo, esse, ainda não foi escrito.